ideias, tudo bom com vocês? É muito bom saber que vocês estão aqui para mais uma aulinha. Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Rita, da Teteia Brinquedos de Pano. Como sempre, aos sábados, né, e às terças tem aula nova no canal. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer esse lindo mordedor, que é um elefantinho. Bem mimoso, e você pode compor, né, para dar de presente para um recém-nascido, junto com um neninho, uma almofadinha, um bichinho. Então, quero passar isso para vocês, ok? Vamos começar? Bom, a lista de material, bem como o molde, vocês vão encontrar no link que está abaixo aqui do vídeo. Tá? Aproveito para aquelas que não se inscreveram ainda no canal, vamos se inscrever agora e me mandar aí comentários e também fotos daquilo que vocês fizerem, tá bom? A gente vai usar pouquíssimo material para fazer esse nosso mordedor. Eu vou começar fazendo a tirinha que vai prender o mordedor no nosso elefante e também fazer o pespontinho aqui nos coraçõezinhos, que são as orelhinhas dele, ok? Então aqui eu peguei um pedacinho, uma tirinha de tecido, é o mesmo tecido do corpinho do elefante. Ó, nós vamos fazer como se fosse um viés, né? A gente vai dobrar, ele ao meio, depois a gente vai dobrar. E a gente vai fazer assim, uma tirinha. Eu vou colocar um alfinetinho pra gente poder passar na máquina. Essa então vai ser a nossa tirinha que vai prender o nosso mordedor. Agora eu venho aqui na máquina e passo uma costurinha. Opa, não tá andando. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais pra cá, porque o comecinho é sempre... Pronto. Vamos tirar daqui, vamos deixar ele prontinho. Tá aqui a tirinha. Nós vamos pegar agora o mordedor. A gente vai colocar ele aqui. E a gente vai passar uma costurinha aqui para ele ficar travado. Então, tá aqui. A gente vai passar uma costurinha aqui. Pronto. Travamos aqui nossa tirinha, cortamos aqui, vamos deixar na espera, porque agora a gente vai fazer as duas orelhinhas dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pesponto com a linha da cor do tecido que a gente escolheu. Um pespontinho simples, ó.
Isso aqui eu já mostrei para vocês em diversas outras aulas. Eu não gosto de aplicar, principalmente o feltro, né, que é um tecido liso, tudo, sem ter um acabamento, sabe? Então eu acho que ele fica muito mais vistoso quando a gente dá esse toque aqui de uma corzinha nele, sabe? E além de a peça ficar mais bem acabada, mais charmosinha, eu acho que toda peça que tem um bordadinho, toda peça que tem um detalhezinho, ela é bem mais, fica bem mais especial. Eu acho que a gente pode agrega valor à peça, né? Porque você está impondo nela o teu amor, o teu tempo, a tua dedicação. Então eu gosto muito de fazer em todas as peças quase tem alguma coisa que eu faço à mão, uma costurinha, uma florzinha, um lacinho, que eu acho que isso faz a diferença. Tanto na hora que você dá de presente para alguém, quanto valoriza teu produto se você por acaso for vender. Ó, a gente não perde acho que 2 minutos para fazer isso. E o resultado é muito, muito legal. Você pode passar máquina também, se você preferir. O primeiro que eu fiz, eu passei a máquina, um pesponto a máquina. A gente vai arrematar aqui e também vai deixar na espera. Vocês vão ver como é simples, como é fácil. Então, nós já temos as orelhinhas dele prontas, já temos o mordedor presinho. E aqui nós vamos fazer, eu vou fazer um rabinho. Então, a gente vai dar um nozinho nesse pedacinho de feltro. E depois a gente vai colocar no nosso elefante. Bom, agora, deixa eu só colocar um alfinetinho aqui no meio para ele não andar. Eu vou cortar aqui. O rabinho a gente vai ter que colocar já para costurar junto. Então, ó, sempre que nós vamos costurar alguma coisa que vai ficar com a peça pronta, ela vai ficar do lado de fora, a gente tem que colocar essa peça entre os dois tecidos. Que aí na hora de virarmos a peça, a parte vai ficar pro lado de fora. Então eu vou colocar aqui o rabinho. Vou colocar um alfinetinho. Pra gente passar a costura. Vou colocar mais um alfinetinho aqui. Vou colocar mais um aqui e aqui.
Bom, a gente vai passar uma costura na volta inteira, mas nós temos que lembrar que nós temos que deixar um pedacinho aberto para desvirarmos a peça. Então, eu vou deixar esse pedacinho pra gente virar exatamente aqui, que é onde nós vamos colocar o mordedor. Então eu vou deixar esse pedaço aqui sem costura. Porque eu vou explicar pra vocês. Se a gente colocasse também o mordedor aqui dentro, não ia dar, ó, tá vendo? Não daria pra gente costurar, porque a peça é muito grande. Então, a gente vai costurar a volta inteira, deixando esse pedacinho aberto. Aí nós vamos virar a peça, fazer o enchimento com a fibra. E aí, nós vamos fechar esta parte, colocando a nossa tirinha para dentro e dando os pontinhos invisíveis, ok? Então, eu vou para a máquina e vou passar uma costura na volta inteira e retorno com vocês para a gente desvirar a peça, encher e fazer a terminação, tá? Olha, costurei então a volta inteira, deixando aquela abertura que eu falei para vocês. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falo praticamente todas as aulas, mas como sempre tem alunas novas, né, no canal, não esquecer de dar aquele famoso piquezinho no tecido quando a gente tem as costuras que entram pela peça, ok? Eu também já fiz isso aqui. Então agora, com a ajuda do nosso palitinho, nós vamos, pelaquela abertura que nós deixamos, virar a peça. Então a gente vai começar pelas partes que estão mais, né, distantes aqui da abertura, aqui no caso a trombinha do nosso elefantinho. A gente vai colocar ela aqui para dentro. A mesma coisa com as patas do nosso elefante. A gente coloca elas para dentro. A outra. E agora sim, a gente vai virar toda a peça pro lado do direito, ok? Eu não gosto de deixar a abertura muito grande, principalmente em peça pequena. Então, com jeitinho a gente consegue, ó, tá aqui. A gente consegue desvirar. Eu deixo sempre o suficiente para que a peça toda venha pro lado do direito. Porque a peça é tão pequenininha, se você for deixar uma abertura muito grande, você praticamente costurou a mão, né? Então, aqui. Aqui é o nosso rabicó. Agora, de novo, com a ajuda do nosso palitinho, a gente vai assentando a costura. As patinhas aqui. Ó, aqui nós tivemos que dar um piquezinho. A mesma coisa aqui na trombinha. Ó, não ficou repuxadinho. Aí a gente vai arrumar aqui essa outra pata. Aqui também a gente teve que dar aquela puxadinha do tecido com a mão.
finalizar aqui, ó. E aqui é onde ficou a abertura, que é onde a gente vai fazer o enchimento com a fibra siliconada. Como a peça é pequena e a abertura também, para auxiliar a gente a colocar a fibra, eu vou usar uma pinça de sobrancelha, porque fica mais fácil de a gente colocar a fibra lá dentro. Como eu também já falei em algumas aulas, peça pequena a gente não coloca muita fibra de uma vez, porque senão embola tudo lá dentro. E a gente começa colocando a fibra nessas partes menores aqui, ó, que são as extremidades. Porque se a gente colocar primeiro no corpo, a gente não vai conseguir depois atingir lá embaixo as patinhas. Então a gente vai encher primeiro as patinhas e a tromba, para depois completar o corpo. Então, ó. Tá vendo como com a pinça vem bem mais fácil? A gente consegue encher com mais facilidade. Vamos pra tromba. Só mais um pouquinho aqui na tromba e pronto. Aí a gente vai enchendo a peça toda. Agora a gente pode colocar um pouquinho mais por vez, porque o espaço a ser preenchido é maior. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao material, onde comprar alguma coisa, pode me escrever que eu dou as dicas para vocês.
às vezes a gente demora o mesmo tempo para encher uma peça pequena de uma peça grande, porque a pequena a gente tem que colocar aos pouquinhos e a grande a gente pode colocar mais fibra de cada vez. Então, às vezes o quase acabando. Agora sim a gente vai para os acabamentos. Olha, fizemos todo o enchimento da peça. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa tirinha dentro do corpinho do nosso elefante, para a gente poder fechar a peça. Então também com a ajuda da pinça, a gente coloca ele lá dentro. Eu vou colocar um alfinetinho aqui, porque agora nós vamos fechar a abertura já prendendo o mordedor. Para isso, nós vamos usar uma linha da mesma cor. Então, o ponto invisível eu também já mostrei para vocês como é que faz. Então, inclusive acho que tem uma aulinha só de como fazer o ponto invisível aqui no canal. Então, quem tiver dúvida, é só acessar aqui o canal e ver como é que a gente faz o ponto invisível. Eu vou só começar aqui para mostrar para vocês. Eu coloco sempre o nó para dentro. E o ponto invisível nada mais é do que você pegar um pedacinho do tecido de um lado da abertura e depois um pedacinho do outro lado da abertura. E aí a gente faz isso até fechar completamente o espaço que nós deixamos, ok?
Então, olha, tô pegando um pedacinho de tecido do lado de trás e eu volto pegando um tecido do lado da frente. Agora aqui, o que a gente tem? A gente tem que prender a alça. Então, ó, eu vou fazer pontinhos minúsculos, como se fosse uma costura máquina. Eu venho pra trás, aí eu pego bem do ladinho e venho pra frente. Porque a gente vai ter que prender, né? Senão ele vai soltar. Agora aqui eu volto a fechar, ó. Pego um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro. Deixa eu ver se temos mais um espacinho. Não. Então, a gente vem aqui e arremata. Você dá 2 laçadas aqui na agulha. Eu coloco a linha para dentro. E a gente corta aqui. Com os fiozinhos aqui eu vou cortar para arrematar, né? Deixar tudo direitinho, sem fiozinho aparente. Próximo passo, nós vamos colocar as orelhinhas. Então, para prendermos as orelhinhas, deixa eu até mostrar aqui para vocês nesse daqui, ó. A gente vai prender as duas juntas, fazendo um pontinho para frente e para trás, e a gente já prende as duas ao mesmo tempo. Então, ó, a gente vai vir aqui. Vou colocar um alfinetinho. Isso é feito à mão, tá? E a gente vai colocar a outra na mesma direção. Também um alfinetinho. Eu sempre coloco o nó pra dentro, né? Pra ele não ficar aparente. E agora o que a gente faz? Bem na beiradinha do pesponto, dos dois lados aqui, ó. A gente vai pra lá. Volta. Fazemos isso algumas vezes, tá? Pra ela ficar bem presinha. A gente só tem que tomar cuidado pra olhar aonde a gente tá colocando. Agora aqui a gente já pode arrematar. Já tá bem presinho.
Vou colocar pra dentro. Já coloquei. Vou recortar. As orelhinhas estão colocadas. E por último, nós vamos fazer os olhinhos dele, tá? Os olhinhos dele vai ser bem aqui. Um pouquinho para baixo só do onde nós colocamos as orelhas. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a orelha. Para lá, para cá, para lá e para cá. Então, ó, vai ser aqui. Ok? Aqui tudo bem que o nozinho fique, porque a gente vai cobrir ele. A gente vai fazer um olhinho mais visível, com linha preta, tá? Aqui eu tô usando a de bordar para ser mais grossa. A gente vai aumentando aqui o... Agora o que a gente vai fazer, ó. Vou colocar agulha bem nos pontinhos pretos que eu dei. Eu vou dar 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou puxar devagarinho a linha. E agora eu vou colocar tudo isso, todos esses pontinhos aqui. Notem que ficou tipo uma bolinha, ok? E eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, peraí. Peraí que eu já me perdi aqui, meninas. 1, 2, 3, 4, 5. A gente puxa a linha, segurando as laçadas. Puxa elas bem pro finalzinho da linha e eu vou colocar aqui. E agora eu vou dar o arremate desse lado aqui. Dou mais uma laçadinha. E coloco a linha para arrematar. E o nosso elefante está prontinho. O que vocês acharam? Ah, peraí, deixa eu só dar uma cortadinha aqui, que eu achei o rabinho dele deveras grande. Então, olha. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa variação do mordedor. Queria dizer para vocês que essa madeira aqui já é própria para mordedor. Se vocês entrarem em qualquer site de compra pela internet ou irem em loja de artesanato, vocês vão encontrar, é vendido em pacotinhos com 6, 10, aí depende, tá? É uma madeira prensada, própria já para isso, tá bom? Queria que vocês deixassem comentários de vocês, lembrando que terça e sábado nós temos aula nova no canal. Para aquelas que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal, deixem o comentário, deixem o like de vocês. Lembrando que tudo aquilo que é feito à mão é único, é inesquecível. E eu vou esperar vocês com certeza na próxima aula. Um grande beijo para todos.